Saiu o áudio de 1h08 do Jair Bolsonaro, gravado pelo Ramagem, ex-diretor da ABIN, e a ABIN, que o pessoal diz que é a ABIN paralela, mas é a ABIN do Bolsonaro que espionava opositores. Essa reunião é gravíssima, eu ouvi o áudio todo, a gente vai exibir trechos aqui para vocês. E eu reitero, gente, o que eu falei no editorial de ontem. O Supremo está tirando o sigilo de vários documentos. Ah, Pedro, mas tem isso tudo na internet. Você vai lá na internet, você busca e você ouve lá o que você quiser e você tira as suas conclusões. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O jornalismo, ele existe justamente para eu pegar todas essas informações, para eu resumir essas informações para vocês e para eu entregar para vocês esses áudios mastigados, para eu entregar análise para vocês a respeito desses áudios, para eu ver também o que está sendo analisado por colegas da imprensa, para a gente ter um panorama do que está rolando a respeito desses áudios, dessas informações. Lemos aqui ao vivo o inquérito das joias, lemos aqui o inquérito da espionagem do Ramagem, e a gente está há algumas lives sem bater as nossas metas mínimas, sendo que a Folha Democrata é um veículo iniciante. Começamos em outubro de 22, nesse formato que a gente faz o resumo das notícias e as entrevistas que vocês veem no Folha Entrevista agora também. Mas assim, sem a ajuda de vocês, sem os superchats de vocês, fica muito difícil. Fica muito complicado. A gente precisa mesmo que essa comunidade se engaje e ajude. Repito para vocês o que eu falei ontem. Começamos o mês muito bem. Tivemos uma grande visualização no começo do mês, graças a alguns cortes do Reinaldo Azevedo. E muitas pessoas também assistindo ontem um programa com a Calu Magalhães, atriz e cantora do Descendo do Salto. Muitas pessoas também assistindo os cortes lá do nosso querido Dom Ernesto. Mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, comunidade. O jornalismo, ele funciona coletivamente. O jornalismo, ele é um trabalho de equipe. Não se iludam, aquela coisa do mito do William Bonner, de ser apresentador do Jornal Nacional. Até o Caco Barcelos é um excelente repórter, mas o Caco Barcelos ainda vende aquela ideia da Globo do super jornalista, do cara que é autor total das informações. E não é assim que funciona. Não é assim que a gente faz uma imprensa bem feita. A imprensa bem feita é a imprensa que dialoga com você que está me assistindo nesse momento, às 8 da manhã. A imprensa bem feita é aquela que o público também participa bastante. O público, muitas vezes, é o protagonista da notícia. O público, muitas vezes, é o autor de tudo que a gente está acompanhando. Eu recebi, por exemplo, ontem às 11 da noite uma denúncia de mais violações em territórios indígenas. Então é muito importante, gente, que vocês estejam com a gente, como a Marli Carrara esteve ontem. Marli mandou uma super contribuição pra gente, falou: sinto que hoje teremos uma grande análise dos áudios de ontem. Ontem fiz um pouquinho das análises e hoje vou fazer um pouco mais aprofundado, Marli. Mas é basicamente a minha ideia aqui no áudio. A gente vai analisar também mais a respeito do atentado do Trump. Tem um texto importante do Paul Krugman, que é colunista do New York Times, publicado na Folha de São Paulo de hoje, que eu já deixei separado aqui para a gente ler juntos. Mas peçam apoio, tá, gente? Peçam suporte. Peçam para que as pessoas divulguem. Grande parte do poder da extrema-direita, claro, tá nas fake news, mas grande parte do poder da extrema-direita é que eles saíram na frente em relação a nós a respeito disso. Eles falaram com os seus fortaleceram seus veículos e eles depois foram vitaminados por dinheiro público do Jair Bolsonaro. Uma das grandes vitórias do governo Lula na território da comunicação, muita gente critica o ministro Paulo Pimenta, e eu tenho algumas críticas também ao ministro Paulo Pimenta, mas uma das grandes conquistas da SECOM e da mudança da comunicação
desde o fim daquele governo de extrema-direita, foi o desaparecimento progressivo da Jovem Pan, né, gente? A Jovem Pan fez muito mal ao país, é uma emissora que castigou os brasileiros, mas ela tinha uma base muito sólida de tias do Zap, de tios do Zap, de pessoas que divulgavam a coisa manualmente. Por isso que eu falo, a gente não precisa copiar as fake news, mas a gente precisa copiar esse engajamento, a gente precisa copiar essa forma de agir. Marli faz uma colocação aqui no chat, né? Eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, eu vi o áudio inteiro. Eu penso que quem vai se ferrar serão as advogadas. As advogadas vão se ferrar. Mas, Marli, é muito grave ali, né? O Heleno, gente, as pessoas pedindo ajuda de Receita Federal, do GSI. É tudo muito grave, oferecendo cargo no Supremo Tribunal Federal para o Witzel. A explicação do Ramagem, que compromete mais o próprio Ramagem e que não explica por que raios aquela reunião foi gravada. O Bolsonaro desconfiando de tudo e de todos. Eles são uma gangue, gente. Eles são uma gangue de trapalhados, uma gangue de pessoas que atiram uns nos outros, uma gangue de pessoas que prejudicam uns aos outros. E a melhor arma contra essa gente, pessoal, é claro, é a eleição de um grande líder, de um estadista como Luiz Inácio Lula da Silva, a eleição de uma grande liderança de movimento social, que é Guilherme Boulos em São Paulo, a eleição de democratas. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro entrevistando o prefeito Eduardo Paes, que é um cara que ama o Rio de Janeiro, é uma pessoa que deve ser eleita no lugar desse Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro. Esse cara não pode ser eleito para mais nada. Esse cara tem que enterrar as aspirações políticas dele. O que ele fez na ABIN é indizível. É o maior escândalo de espionagem da história do Brasil, superior à perseguição que as pessoas que fizeram, superior em escala, pelo menos, à perseguição que aconteceu na ditadura militar. Eu posso ter sido espionado. Não achei meu nome ainda lá. Mas posso ter sido espionado. São 30 mil nomes. Então, queridos, a gente está aqui correndo riscos. A gente está aqui passando apertos. Mobilizem-se. Chamem as pessoas que podem contribuir aqui com a Folha Democrata. Eu vou fazer mais apelos aqui ao longo dos editoriais, gente, porque a gente realmente precisa recuperar isso. Eu acho que parte dessa arrecadação baixa é uma certa perda de audiência que a gente teve nas lives. Os cortes até que estão indo bem, mas as lives a gente está um pouquinho prejudicado. Mas eu não desanimo, não. Eu gosto do bom combate. Eu gosto de pessoas que também estão do nosso lado. Marli é uma companheira de muito tempo. O Bruno Benítez me acompanha, inclusive, nas lives de games. Luiz Giglione, meu querido, mandou aqui, ó. Bom dia, Pedrão. Tô hoje de novo aqui para ver essa cretinice do Flávio Bolsonaro neste áudio. É sim comprometedor para o clã, ao contrário do que dizem para tentar melar as investigações. Eu acho que esse áudio aí, se o Selva do Bolsonaro para o Mauro Cid no inquérito das joias já comprometia, esse áudio, meus caros, minhas caras, ele sepulta muita coisa que aconteceu. Então, as coisas vão piorar muito para o clã Bolsonaro, gente. Eu repito para vocês, siga otimista, Bolsonaro será preso. O meu temor é que isso fique restrito a ele. Mais pessoas precisam ser implicadas nisso. Cadê o general Heleno, general Augusto Heleno, ex-ajudante de ordens de Silvio Frota, general da linha dura da ditadura, general que queria aprofundar as torturas na ditadura? Cadê Augusto Heleno? Cadê Walter Braga Neto, general da intervenção no Rio, na época do assassinato de Marielle Franco? Onde é que estão essas pessoas? E o Luiz mandou aqui. E sim, Pedrão, vou falar mais do Dalei Nogari
no seu canal de política americana, onde ele fez um vídeo muito interessante sobre a escolha do vice de Trump para a campanha presidencial, que é complicado. Vamos exibir o vídeo dele daqui a pouquinho, a gente vai conversar sobre isso. Mas o recado que eu tenho no editorial hoje é esse, gente.